Olá, sou Roseli Laurenti, psicanalista, psicopedagoga, idealizadora do método Pais Educam e do curso de formação de psicanalistas. Compartilhem este vídeo, comentem, se inscrevam no meu canal e dê um like. Alfabetizar a criança em casa. Cuidados para não fundir a cuca e ainda gerar trauma. Crianças em casa, longe das escolas. Pais desesperados com a nova situação. Sim, o mundo virou de cabeça para baixo, para a maioria, com a situação do isolamento. Adaptação foram necessárias para todos. Professores mudaram ao atuarem com o ensino à distância e por não acompanhar os alunos de perto. As crianças de 5 a 6 anos em processo de alfabetização provavelmente serão as maiores prejudicadas, pois é uma fase muito importante e requer um trabalho contínuo de análise e de presença do professor para que as intervenções adequadas e as trocas com os colegas possam ocorrer. Em casa, mães e pais ansiosos deverão tomar cuidado para não prejudicar seus filhos, gerando traumas principalmente na escrita e na leitura. Mães, menos ansiedade, seus filhos vão aprender. Alguns pais tiveram a sua alfabetização totalmente diferente da forma em que se apresenta hoje e poderão acarretar prejuízos e até paralisação na alfabetização do filho se as exigências forem inadequadas. Vou colocar aqui algumas fases das escritas da criança. Claro que seria mais interessante vocês estarem vendo, mas eu vou fazer o possível para que fique claro. Então, no primeiro momento, a criança pode escrever um quadrado, círculo, arroba, números, letras, tudo misturado e dizer que está escrevendo. Faz parte do processo. Então, a criança pode ler aos pais essas letras, esses números, esses símbolos, esses desenhos, da seguinte forma. Minha mãe foi passear no bosque e encontrou o lobo mau. Nessa fase, realmente, ela mistura tudo. Letras, números, símbolos. Depois avançam para uma segunda, número 2, que é a segunda hipótese que ela tem. Vamos supor que as crianças escrevam cavalo. Então, elas podem escrever o K, o V e o L. Uma outra criança vai escrever com o C, o A e o O. E uma outra criança ainda com o C, com o V e com o O. Todas elas vão ler cavalo. Nesse momento, cada letra corresponde a uma sílaba. Depois elas passam com as intervenções e com o avanço da aprendizagem, elas passam para uma terceira fase, que seria vou colocar o mesmo exemplo do cavalo. Então ela já vai escrever, por exemplo, o C, o V, o A e o L. Ou uma outra criança, o C, o A, o V, o L e o O. Uma outra criança, o K, o V, o A, o L e o O. Todas leram cavalo. Olhando aqui, nós dizemos, ou podemos dizer para essa criança, está faltando letra. Para a criança, não. Percebam na anterior como ela fez um avanço. Agora, às vezes, ela já coloca o V e o A junto.
o L e o O junto, ou o C e o A junto. Então ela avançou. Para nós é como se tivesse faltando letra. Para ela é um acréscimo, porque ela avançou em sua hipótese. Comecem a observar as crianças quando elas estão escrevendo, se não é dessa forma que elas escrevem. Depois nós temos uma outra fase que a criança já avança, né? Já vai trabalhar com as sílabas e pode ser não ortográfico ou ortográfico. Então a própria palavra cavalo, ela pode escrever o K, o A, o V, o A, o L e o O. Para ela está escrito cavalo, não ortográfico. Mas uma outra já pode escrever C-A-V-A-L-O, já está ortográfico. E assim as crianças vão avançando na escrita. Quando ocorre, então, com a professora no presencial, essa professora acompanha a criança e verifica essas hipóteses, onde elas estão no momento, e conduz esse processo intervindo para que essa criança avance. Já em casa se torna mais difícil para quem não conhece o processo. Mãe, pai, não tente ensinar seu filho como você aprendeu para não atrapalhar o processo dele. Não castigue a criança exigindo que escreva, por exemplo, 20 vezes a palavra que errou. Essa situação não beneficia em nada por ser mecânica, desestimulante e não um processo reflexivo. Você pode ajudar muito seu filho realizando leituras em voz alta, pegar livros infantis, leituras de placas de rua ou placas de carros, objetos de compra feitas, por exemplo, no supermercado, realizar jogos diversos, enfim, estimular seu filho será de grande ajuda. Galileu Galilei diz o seguinte: não se pode ensinar nada a um homem, só é possível ajudá-lo a encontrar a coisa dentro de si. Eu coloquei no Instagram, no @paiseducam.com.br, exatamente esse texto, como eu trabalhei aqui no vídeo. Confiram lá, né? Deem uma olhadinha que lá fica mais fácil vocês tendo essa visualização, para poder entender no momento que seu filho está na alfabetização. Mas fiquem tranquilos, eles vão conseguir. Até o nosso próximo vídeo.